E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o teste do pezinho. Então, você provavelmente já deve ter ouvido falar nesse teste, você já deve até ter feito esse teste do pezinho. E eu gostaria de começar falando sobre esse assunto, trazendo uma outra condição que depois você vai entender o porquê, que é uma doença rara que nós temos na espécie humana, que é a fenilcetonúria. Então, estima-se que no Brasil nós tenhamos 100 crianças por ano que vão nascer com essa doença, que é uma enfermidade rara, grave, só que se ela for tratada, diagnosticada a tempo, a pessoa tem uma vida normal. Essa é uma das enfermidades que nós conseguimos diagnosticar com o teste no pezinho. As crianças que são diagnosticadas a tempo não têm as complicações dessa doença e conseguem viver tranquilamente. Então, o teste do pezinho, ele também é chamado de triagem neonatal biológica e ele tem como objetivo identificar o risco que as crianças têm de possuírem enfermidades graves, mas que podem ser tratadas desde cedo se o diagnóstico for feito de forma correta e precoce. Então, hoje nós vamos falar sobre o famoso teste do pezinho. Então, no teste do pezinho, a coleta das gotinhas de sangue é feita no calcanhar desse bebê, na unidade de saúde, é feita no papel filtro, que depois de secar é enviada ao laboratório. Você pode observar nessa imagem a coleta sendo feita, são vários círculozinhos de sangue que ficam marcados nesse papel. Essa amostra de sangue seco ela é bem estável, ela permite o transporte por longas distâncias e pode ser armazenada também por bastante tempo. A coleta de sangue, para que o exame tenha a sua eficácia aí, para que ele tenha a sua acurácia, ela é indicada até 48 horas depois que esse bebê nasceu. Só que ele pode ser feito também dentro da primeira semana de vida. Eu vou colocar uma outra imagem aqui para que vocês possam ver. Aqui já ó, a coleta realizada. Olha que coisa mais fofinha, né? O pezinho do bebê com todas as identificações. Esse teste já feito, né? E então, assim, quando a gente tem esse teste feito no bebê, eu não vou levar automaticamente esse teste a um diagnóstico. Só que eu vou sinalizar a necessidade, por exemplo, desse bebê passar por avaliações e exames adicionais. Então, geralmente, esse diagnóstico é descartado quando eu faço novos testes, mas quando a doença for confirmada, esse bebê, então, é encaminhado para um manejo especializado. A primeira doença que foi colocada aí como alvo do teste do pezinho foi a fenilcetonúria, por isso nós vamos dar um enfoque maior nela nesse vídeo. Só que nós temos hoje vários tipos de triagem neonatal realizadas pelo mundo afora. Então, nos Estados Unidos, nós temos mais de 60 condições que foram incluídas e triadas nesse teste, enquanto na Inglaterra nós temos 10. No Brasil, o teste da rede pública, ele vai incluir 6 condições, que são super importantes, que seriam a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, as síndromes falciformes, que são as condições relacionadas ao sangue, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. E uma lei federal de 2021, ela determinou a expansão gradual desse programa de triagem neonatal para até 60 doenças. Isso vai fazer com que milhares de brasileiros sejam beneficiados a cada ano por essa decisão. Essa lei ainda está pendente de implementação em escala nacional. Então, como enfoque principal aqui, da principal doença que nós temos diagnosticada através do teste do pezinho, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fenilcetonúria. A fenilcetonúria, então, é uma condição, vou colocar uma fotinho aqui para vocês verem, de uma criança, no caso, aqui, né, acometida com essa condição. A fenilcetonúria é uma doença grave, rara, congênita, tá? Genética, ela é uma doença que afeta o metabolismo das proteínas, dos aminoácidos dessa pessoa em questão. Ela vai fazer com que a pessoa não tenha uma enzima para metabolizar, para degradar ali, para fazer as reações químicas de um aminoácido
utilizado e produzido pelo nosso corpo, que é a fenilalanina. Então, falta a enzima que transforma essa molécula chamada de fenilalanina em tirosina. Então, se esse processo é diagnosticado no começo, essa falta, essa deficiência, que seria o nome da doença, né, a fenilcetonúria, a criança tem grandes chances de sobreviver sem nenhuma sequela, sem nenhum tipo de alteração advinda dessa doença. A herança da fenilcetonúria, ela é genética, como a gente já falou, autossômica e recessiva. Então, ela pode ser herdada tanto do pai quanto da mãe. Nós chamamos na genética essa doença como um dos erros inatos do metabolismo. Então, esse padrão de herança pode ser passado por qualquer um dos familiares, né, seja do pai ou da mãe, e nós vamos diagnosticá-lo pelo próprio teste do pezinho, que é um exame de sangue. A criança que não é tratada e tem o acúmulo desse aminoácido, especialmente na região do cérebro, pode ter sequelas. Eu vou colocar uma outra foto aqui para você ver, que demonstra, né, que ela mostra que um cérebro de uma criança que tem fenilcetonúria pode acabar ficando de um tamanho menor do que o esperado, além de acumular esse aminoácido que é a fenilalanina e ter condições graves, como, por exemplo, deficiência intelectual, convulsões, náusea, vômitos, erupções cutâneas, e a pessoa acaba tendo um odor corporal característico da doença. A principal forma de tratamento que nós temos é uma dieta sem fenilalanina e suplementação de tirosina. E o prognóstico da criança que é tratada é excelente. Então, a importância do teste do pezinho está aí, de eu poder prever essa situação, que é uma situação grave, e conseguir já entrar com um tratamento para essa criança desde os primeiros dias de vida. E uma outra alternativa que nós temos também hoje para o diagnóstico dessas determinadas doenças é a gente pensar exatamente em procurar no nosso DNA. E para isso a gente tem o também conhecido teste da bochechinha. Essa avaliação do teste da bochechinha, ela é feita basicamente por uma espécie de cotonete, ali, uma espátula, que é esfregada na parte interna da bochecha do bebê. E esse teste também pode ser realizado no sangue com papel filtro. E ele também vai avaliar centenas de doenças genéticas que podem ser tratáveis. Esse método, que pode ser o futuro da triagem neonatal, vem sendo experimentado em alguns países, mas ele ainda não está diretamente ligado aos planos do SUS. Mesmo assim, é uma alternativa que a gente tem também para ser utilizada. A triagem através do teste do pezinho é disponível para toda a população e gratuita. Gostou dessas informações? Entendeu agora por que o bebê é tão importante que ele passe por esse teste nos primeiros dias de vida, especialmente ali nas primeiras horas, nos primeiros 2 dias ou na primeira semana de vida? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilha, mostra para alguém, para alguma mulher que esteja gestante ou para algum bebezinho, que tem um bebezinho que acabou de fazer esse teste, mostrando a importância dele e o quanto você deve ficar feliz por ter recebido um diagnóstico normal para todos os testes realizados. Porque você já sabe, né? Biologia não é só para você tirar 10 no Enem, 10 da sua prova, gabaritar a sua prova de ciências da natureza, não só. Biologia é para a sua vida.